Investir em TI, para mim, é o cliente ele perceber e ele dar valor ao seu serviço. Quando o cliente ele enxerga que fazer ou investir em TI é importante, cara, você automaticamente conseguiu mostrar valor, certo? Do seu serviço ou da sua solução. Então, investir em TI é fazer o cliente perceber que aquilo é importante e que vai ser bom para ele. E, consequentemente, fazer o cliente querer pagar para investir em TI. Quando você aprende a fazer o cliente enxergar, né, que vale a pena investir e fazer o cliente querer pagar, sabe, por tecnologia, quando você aprende a fazer isso, tudo vai ficar mais fácil no futuro. Por quê? Porque isso vai te ajudar a persuadir mais. Você vai ter mais facilidade para poder colocar argumentos onde a pessoa que está do outro lado, né, um potencial cliente, ele vai aceitar esses argumentos e automaticamente você vai conseguir mostrar para as pessoas por que é melhor para elas investir em TI. Tá bom? Então, quando você aprende isso, né, e você domina essa habilidade, isso fica mais fácil na hora de você fechar contrato. Por quê? Porque se você consegue convencer de uma maneira mais fácil, sabe, que o cliente deve investir, cara, automaticamente aquilo que você fala torna atrativo pelos olhos do cliente, certo? Como você apresenta seu serviço, você consegue apresentar uma coisa atrativa e isso vai facilitar bastante na hora de você oferecer o teu serviço e fazer o cliente comprar. Isso facilita, por exemplo, para convencer mais rápido o cliente. Eu já vi pessoas, né, donos de negócios, falando assim, Ronald, às vezes tem cliente que eu visito e quando eu visito, eu explico e tudo de uma vez a pessoa entende. Já tem outros tipos de cliente que eu tenho que explicar 2 ou 3 vezes a mesma coisa e a pessoa não entende. Ou seja, o cara, ele estava me contando essa situação e ele acredita que a culpa é do cliente. Por quê? Porque tem cliente que é mais esperto, mais inteligente, ele explica uma vez só, o cara entende, e tem cliente que não é tão inteligente, não é tão esperto assim, e ele explica a primeira vez, a pessoa não entende, explica a segunda, e às vezes tem que explicar 3 vezes, de forma diferente, a mesma coisa. Então ele acredita que a culpa é do cliente. Só que eu estou aqui para dizer o seguinte, que não, a culpa não é do cliente. A culpa é sua, porque você está se comunicando numa linguagem que o cliente não entende. Toda conversa tem um comunicador e um receptor. Se eu viro para você e falo que essa parede aqui atrás, ela é um vidro, é transparente, e você entende que a parede é branca, eu estou errado, porque eu sou o emissor da comunicação. Então eu tenho que adaptar minha linguagem para você entender que essa parede é transparente. Não é culpa de quem entende, entendeu? Então a gente adapta a linguagem. Por exemplo, se você for conversar de um determinado assunto com uma pessoa que é muito idosa, sabe, 90 anos, 95 anos, normalmente você adapta a sua linguagem para explicar, né, ou para conversar com o perfil da pessoa. Então você vai falar diferente com uma pessoa muito idosa, certo? Você adapta a tua linguagem. Se você está conversando com uma criança, você adapta a sua comunicação para a criança. Então, a nossa comunicação ela é feita do emissor e do receptor, e o emissor da mensagem ele tem que adaptar a comunicação para quem recebe. Mesma coisa para a TI. Se você tem bastante conhecimento técnico e o seu cliente é leigo, você deve adaptar a sua comunicação para o receptor, para um leigo. Então deve falar sobre uma linguagem mais natural, mais abstrata e menos técnica, tá bom? Por quê? Porque existe o emissor e o receptor da mensagem. E você quer que a pessoa entenda aquilo que você está mostrando, está falando. Você quer influenciar, você quer persuadir. Você quer que ele entenda que o serviço que você presta é bom, que vale a pena. Então você precisa adaptar a tua linguagem para o receptor, tá bom? E quando você faz isso, automaticamente você fecha mais clientes. Fica muito mais fácil você persuadir e fazer o cliente entender por que vale a pena contratar o seu serviço.